vos saúdo com a paz do Senhor. Hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre uma passagem de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, que diz assim, que nós temos que andar por fé e não por vista. Isto é, nós temos que crer em Jesus. Não andamos por aquilo que nós vemos, que nós achamos. Nós devemos andar por aquilo que nós cremos. É interessante quando a gente pergunta para alguém, você crê em Deus? Eles dizem, creio. Eu gosto de dizer assim, até Satanás crê. E com razão. Satanás estava na glória com o Pai. Satanás conhece Deus. Satanás via Deus. E Satanás sabe o que aconteceu com ele. Ninguém mais do que Satanás pode crer e saber o poder de Deus. Mas nós temos que crer que este poder de Deus está sobre nossas vidas, que Deus tem prazer em nos ajudar. Deus quer, Deus nos ama. Hoje em dia está uma tristeza muito grande, essa depressão, essa doença, essa Covid, esse desespero das pessoas. Meu Deus, quanta tristeza, quanta dor. E o pior é que a gente não se cuida. Isso que é pior. As pessoas acham que não vai acontecer com elas, só com os outros. E está acontecendo. E ainda não parou e a terceira onda está aí. Terrível. Os jovens não se cuidam. Os jovens fazem reuniões de aniversário, baladas, sem máscara, dançando, se beijando, transmitindo, levando para os lares a Covid e passando para seus pais. Que tristeza! Aí envolto nisso, começam as doenças, o desespero. E nós precisamos crer nesse Deus que nós servimos, que Ele pode nos livrar disto. Mas tem muita gente que não consegue crer. E a outra é depressão. Quantas pessoas com depressão? Existe depressão por vários motivos. Quantas pessoas têm depressão por causa da família? Marido e mulher, pais e filhos, destruição nos lares. Aí o pai não suporta, a mãe não suporta. Depressão por causa de dinheiro, o pai desempregado e a mãe. E o homem sem dinheiro, ele não suporta, ele entra em desespero e vê que não tem perspectiva. A mulher ainda tem mais estrutura, ela faz alguma alimentação para vender, pão, coxinha, qualquer coisa ela faz, ela se vira, ele não sabe fazer nada. Só aquele emprego dele que ele perdeu, ele começa a entrar em depressão. Depressão por causa de doença. Tem vários níveis de depressão. Depressão por causa de problema na justiça, que ele não sabe como resolver, e a justiça é lenta e demorada, e a pessoa entra em depressão. A depressão hoje em dia parece que está em moda. Claro que nós precisamos do psiquiatra. Muitas vezes a nossa depressão pode ser maligna, mas via de regra não é. Porque se um psiquiatra te dá remédio e você melhora, não é maligna, é física. Por isso que nós precisamos crer. Nós temos que buscar Deus. Nós temos que querer mais de Deus. Nós temos que acreditar. Nós temos que orar mais. Nós temos que ter intimidade com Deus. Intimidade. Então a doença vai embora. Seja ela qual for. Jesus pode, Jesus cura. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é o antídoto para a nossa doença de depressão. Imaginemos aquela passagem de João capítulo 5, verso 5 em diante, daquele homem que estava há 38 anos, doente, aleijado, em que Jesus chegou e foi conversar com ele. Ele era paralítico e ele estava em Jerusalém, no templo, numa entrada chamada Porta das Ovelhas. E ali tinha um tanque chamado Betesda. E Jesus perguntou para ele e disse, queres ser curado? Ele disse, ele não conhecia Jesus. Como que eu vou ser curado? Se não tem quem me ajuda a entrar no tanque? Porque dizia-se que uma vez por ano descia um anjo e movimentava as águas. E o primeiro que descia no tanque era curado. Ele disse, como? Se eu não consigo ir, eu me arrasto. Quando eu quero ir para o tanque, alguém já entrou primeiro. Aí Jesus disse para ele, toma teu leito e anda. É interessante que aí ele se levantou, pegou o leito, mas como que ele levantou? Eu imagino, se ele era paralítico, ele distendendo perna, braços. Na hora que Jesus falou, ele sendo curado,
Ele não tinha fé nenhuma. O poder estava em Jesus. Quando Jesus disse, toma teu leito e anda, e ele começou a se perceber que estava sendo curado. Ele toma o seu leito, põe nas costas e sai. Tanto que os judeus reclamam. O que você está fazendo se hoje é sábado? Ele disse, aquele que me curou, disse, toma o teu leito e anda. Mas eu imagino em 38 anos, quanta depressão, além dessa paralisia, essa tentativa ano após ano de ser curado. Quanta depressão esse homem teve, momentos em que ele queria que alguém o matasse ou morrer, porque ele não tinha mais escolha, ele não conseguia chegar nas águas. Quando ele tentava ir, outro ia na frente. Então, ainda até hoje, quanta depressão por dentro de pessoas que estão na cama, estão adoentados, anos e anos e não saem. Só tem uma saída, e a saída é Cristo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Venha para Jesus. Jesus pode, Jesus cura, Jesus salva. Venha para Jesus, creia. Simplesmente creia. Jesus disse para o paralítico, toma o teu leito e anda. E ele pode dizer para você que está nesse leito de cama, levanta-te e anda. Creia, tenha fé, busque o Senhor. Eu comecei dizendo que nós não vivemos por vista, mas vivemos por fé. E o apóstolo Paulo ainda disse mais, que nós moramos nesse corpo como se fosse nossa casa aqui na terra, mas nós temos um edifício no céu, que foi criado não por mãos. E o apóstolo Paulo continua dizendo que nós seremos julgados pelos nossos atos, bons ou maus, conforme o nosso corpo o fez ou produziu. Ficamos atentos e apercebidos que nós precisamos andar com Deus para e passo. Você quer cura? Você quer uma intervenção do Espírito de Deus sobre você? Busque o Senhor. Creia, simplesmente creia. Deus pode. Saia dessa enfermidade, saia dessa doença. Entre em oração. Te santifica dia após dia, mais e mais. Até o momento que Deus diz e você vai ouvi-lo dizendo, levanta, toma teu leito e ande. Creia, creia nesse Jesus. Ele não morreu em vão. Amém? Eu sou o pastor Ladir José, da Assembleia de Deus Jirê, em frente à administração de Vicente Pires. Eu te espero lá. Venha ouvir uma palavra. Amém? Até sábado. E a paz do Senhor